Estamos começando mais um Compartilhando Histórias com a Aline Salles e hoje nós estamos com uma presença ilustríssima, Fábia Campani, professora, já foi secretária de Educação no município de Talcara, casada, mãe de 2 filhos e hoje veio compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Fábia, conta um pouquinho pra gente, como é que tudo começou? Como é que você... onde você nasceu, sua história pra gente, para todo mundo conhecer um pouquinho mais da Fábia Campani. Olá, Aline, é um prazer, né? Obrigada pelo convite. E eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, da minha vida, né? Com você, com todas as pessoas que estarão acompanhando o programa. E especialmente nesse mês das mulheres, né? No mês de março, em que a gente, exatamente, que a gente comemora aí o sucesso das mulheres. Que eu falo que hoje as mulheres, elas têm um papel, elas sempre tiveram, né? Desde sempre. Mas hoje, por sermos a maioria, eu acho que a gente tem um papel importantíssimo, não só de cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, mas também de contribuir com a sociedade, com a formação dos nossos filhos, com a formação dos filhos dos nossos vizinhos. Então é isso que me faz gostar muito da educação. Eu nasci numa cidadezinha, era uma fazenda antiga, né? É uma fazenda que fica no distrito de Laranjais. O meu avô veio trabalhar nessa fazenda, meu bisavô veio, né, da Itália, e o meu avô já nasceu aqui. E a gente foi criado, meu avô era mecânico na oficina dessa fazenda, fazenda Engenho Central, eu sou do Engenho Central, bem pertinho de Laranjais, de Talcara. E ali eu tive toda a minha infância, né? Foi assim, no início de uma infância difícil, né? Eu até os 7 para 8 anos eu fui filha única. Hoje nós somos 4 irmãos, né? Graças a Deus, mas a minha mãe é professora, né? Meu pai só depois do nascimento da minha segunda irmã. A educação já estava presente, então? A educação, minha mãe é professora, minha avó era servente escolar, minha avó trabalhava na escola, né? Como servente escolar, minha mãe é professora. Todo histórico. Exatamente. E assim, estudando lá no Engenho até a 8ª série. Então, assim, toda a minha vida, né, até para dizer para você, assim, toda a minha vida escolar, toda a minha formação foi em escola pública. Então, por isso que eu acredito na educação pública, né, quando nós temos professores que são comprometidos, dedicados, porque eu tive a minha formação em escola pública, do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né, e depois fiz minha pós-graduação em escola pública. Não tive a oportunidade de fazer, né, a graduação na escola pública, precisei pagar, porque é aquela velha história, né? A gente não tinha condições, meus pais não tinham condições. Minha mãe é professora de uma matrícula só. E meu pai trabalhava na fábrica de cimento durante um bom tempo. Depois ele conseguiu um contrato na SEDAI, tempos atrás, né? Hoje ele é aposentado da SEDAI. Foi quando deu uma melhorada, mas a minha irmã acabou ficando doente, muito doente, e assim, o salário do meu pai e da minha mãe praticamente todo para ela. E a gente estudava ali, minha mãe trabalhava fora, na escola, longe, porque vida de professor, tem muita gente que acha que é fácil, né? Não é, professor trabalha muito. A maioria dos professores, a grande maioria, não tem só uma matrícula, né? Tem 2 matrículas no estado, pega GLP, porque precisa ajudar em casa, né? Quando eu comecei a dizer para você da importância da mulher na sociedade, ela tem importância na sociedade e também como colaboradora, porque ela também ajuda o marido, exatamente, na renda mensal, ajuda o marido. Muitas são sozinhas, são pai e mãe, né? Trabalham dobrado para poder criar os seus filhos. Então a minha infância foi assim, eu tive uma infância que era um lugar, né, uma comunidade simples, né, onde todos nós éramos empregados. Quando a gente fala assim, eu fui criada e morei numa fazenda, mas nós não éramos os donos da fazenda. Nós éramos, né, trabalhávamos na fazenda, exatamente. Minha mãe era professora depois daquela escola. E era uma comunidade simples. A escola era na fazenda? Na fazenda, e era da própria fazenda. A fazenda era a usina Engenho Central Laranjeiras. Então era da própria fazenda a escola. Depois ela passou, né, era do estado e hoje ela é do município, que é a escola Dr. Péricles Corrêa da Rocha, que inicialmente era o dono da fazenda. Então eu estudei minha vida inteira ali, minha infância ali, então tive uma infância simples, como a de muita gente, né? Graças a Deus, assim, a gente nunca passou
Nunca houve na minha família aquela história assim de, eu quero isso, eu tenho. Nunca teve, a gente não tinha regalias, a gente não tinha muito, mas nunca faltou nada, o básico nunca faltou. Meu pai sempre trabalhou muito, ele sempre fez muita questão de não deixar faltar nada pra gente. Então, eu tive uma infância feliz, simples, mas feliz. Passamos dificuldades, né? Eu tive mais dificuldades depois, no meu período de faculdade. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nisso, nas dificuldades que eu tive para conseguir concluir minha faculdade. Porque eu só consegui ir para a faculdade quando eu já tinha os meus 2 filhos. Eu já estava adulta. Então, eu não tive aquele percurso de sair do ensino médio e ir para a faculdade. Eu saí do ensino médio e aí me casei, né? Tive meu primeiro casamento, me casei, tive os meus 2 filhos, né? Muito nova, e fiquei até então me dedicando às crianças, mas trabalhava, dava aula particular, consegui um contrato de professora ali, nunca parei de trabalhar. E aí então, aos 29 anos foi quando eu comecei a fazer a minha faculdade. Você acha que esse ambiente simples, essa humildade, isso ajudou muito para a construção da fábrica? Seu caráter? Com certeza. No de casa. Não, com certeza. Eu acho assim que a gente sempre aprendeu, por ter muitos irmãos, a gente sempre aprendeu com meu pai o seguinte: a gente pode não ter tudo, mas não pode nos faltar a unidade. E hoje nós somos assim. Nós somos 4 irmãos e muito ligados uns aos outros, né? Nós somos 3 meninos e um menino. Então, somos. E continua com os meus pais, porque os meus avós, por serem italianos, os meus avós sempre fizeram questão. Eu cresci com Natal, almoço Dia dos Pais, almoço Dia das Mães na casa dos meus avós. E a gente acabou, os meus pais carregaram isso. Então hoje a gente tem isso de estar sempre todo mundo junto. Se uma irmã precisa, a outra larga o que tem que largar e vai ajudar. Então isso me formou. Né? Exatamente, porque o primeiro valor que a gente aprendeu na nossa casa não era que o dinheiro, não é dizer que o dinheiro não seja importante, porque ninguém vive sem dinheiro, não é isso, não é uma fala hipócrita de que a gente não precisa de dinheiro, mas a gente aprendeu que o dinheiro não é o mais importante na construção de uma pessoa, ele faz parte, exatamente, porque de nada adianta você ter muito dinheiro se você não tem caráter, se você não tem valores. De nada adianta você ser, de repente, um médico, se você não tem valor para olhar para o pobre e saber que você precisa respeitar e dar ele ter de direito dele. Exato. Então, eu acho que em qualquer profissão que você esteja, né, se você é gari, se você é médico, se você é presidente da república, se você é um deputado, se você é um policial, se você é um bombeiro, independente do lugar que você ocupe na sociedade, né, porque eu acredito assim que essa é a nossa missão. Você vem com uma missão para determinada função na sociedade, ou para médico, ou para servir à sociedade. A minha como professora. Apesar de já ter trabalhado na área ambiental, né, trabalhei no INEA um bom tempo, gosto muito da área ambiental, a minha formação, fiz minha pós-graduação, fiz 3 pós-graduações na área ambiental, direito ambiental, educação ambiental. Então a minha formação é toda na área ambiental. Mas eu acabei retornando para a educação. Porque quando eu pude comparar, né, as duas situações, eu vi que aquilo que me formou e pesava na minha vida era a educação. O que mudou a minha vida foi a educação. Como eu disse a você, eu fui estudar depois de adulta, eu já tinha meus filhos, não foi fácil. Né, foi um período assim, muito difícil. Eu cheguei um momento em que eu ia estudar, que eu precisava, assim, eu tinha 1, 2 calças. Então eu tinha que guardar para ir trabalhar, porque eu trabalhava contratada da prefeitura na época, e a outra eu tinha que ir para a faculdade. Então eu não podia ir para a faculdade, eu tinha que pensar assim, eu preciso comprar isso para as crianças, né? Por mais que os meus pais me ajudassem na época, mas eu precisava pensar no bem-estar dos meus filhos. E foi assim, um período difícil, porque eu tive dia ali, de ir para a faculdade e levar as coisas para comer porque estava faltando a grana. Mas não me faltou determinação, porque é isso que eu falo que eu levei da minha casa, eu tive esse exemplo da minha casa. De não desistir, de que, né, o dinheiro ele é importante, mas ele precisa ser conquistado. Verdade. O dinheiro precisa ser conquistado. Então eu estava indo à faculdade, eu estava construindo a minha vida. Então as dificuldades não me paravam. Você cita que durante o período da faculdade você teve muitas dores, muita dificuldade.
faculdade? Você fala então, dessa questão financeira, né? Foi mais difícil para pagar a faculdade. Foi difícil para pagar a faculdade. Eu tive um período que eu tinha, um mês eu pagava o ônibus, um mês eu pagava a faculdade. Aí às vezes eu precisava, se acontecesse alguma coisinha fora do lugar, com as crianças, se adoecesse, tivesse que comprar um remédio, fazer alguma outra coisa, era a faculdade que eu deixava de pagar. Eu tinha que escolher o que eu tinha que fazer. Então, aí eu passava às vezes 2 meses, aí a Fábia não saía, por quê? Porque eu tinha que juntar para pagar a faculdade. E assim eu fui até me formar. E eu me formei em dezembro de 2004. No mesmo ano teve o concurso do Estado. Eu passei em segundo lugar. E aí as portas começaram a se abrir. Eu fiz o primeiro concurso, fiz o segundo concurso logo em seguida. E aí eu consegui as 2 matrículas do Estado. Foi quando eu comecei a dar uma respirada. Mas isso também representou para você que esse legado que vem lá de trás começou a valer a pena? Você começou a colher esses louros, e que toda aquela luta que você estava passando na faculdade... Ali eu via minha mãe assim, minha mãe se casou aos 17 anos, quando eu nasci minha mãe tinha 17 anos. Então eu via minha mãe sair de casa 5 da manhã para pegar um cavalo, para ir para um determinado lugar, porque tinha que atravessar uma serra, porque dava aula muito longe, nós não tínhamos carro, nós não tínhamos moto. Então a minha mãe é muito guerreira. E a gente acabou herdando isso dela, nós 3. As 3 irmãs, nós somos assim. Cada uma na sua vida, cada uma com o seu dom, cada uma com o seu talento, mas de ninguém desistir. Sabe, a minha família é uma família, né, tradicional brasileira, não é uma família de posses, não é uma família rica, mas é uma família que construiu uma vida hoje, que eu digo que todo mundo tinha que ter, né, que é o direito a uma casa, a um emprego, a uma aposentadoria, a uma vida decente, né, onde você tem saúde, você tem educação, mas que sem, a gente não teve aquela sobra que faltou para o outro. Porque eu acho o que eu acho mais triste hoje, a gente vê, a gente sempre existiu e sempre vai existir as diferenças nas classes. Sempre vai existir o rico, sempre vai existir o pobre. Isso a gente sabe que é assim. Mas eu acho que, por mais que uma pessoa fosse rica, eu acho que não deveria faltar para ninguém. Eu acho que mesmo que houvesse, né, a pobreza, mas a miséria, falta um ter demais e o outro não ter nada, isso é muito doloroso. Básicas. Exatamente. Por isso que eu aprendi a valorizar, entender que eu precisava trabalhar. Eu precisava entender que o processo de construção não é fácil, né? Porque precisa ter base sólida. E para você fazer uma base sólida é como a construção de uma casa. Né? Se você não fizer uma fundação bem feita, né? Se você não fizer aquela casa com uma estrutura boa, ela, com o tempo, ela vai ruir. Ela vai começar a rachar e ela vai cair. Assim é a nossa vida. Você acha, Fábio, que isso se dá mais? A falta de, talvez, de educação do ser humano, vamos dizer assim, do acesso a essa educação, ou propriamente dito, ao investimento do governo, vamos dizer assim? Então, hoje, todas as pessoas, né, nós temos todas as crianças com acesso à educação. O que nós temos hoje é a diferença no que, assim, como é que eu vou dizer? Não é na questão da educação de qualidade, porque os nossos professores da rede pública são bons professores. São professores que têm formação, são professores que são dedicados, são professores que labutam. A maioria dos professores tem seus filhos, muitos dos professores têm seus filhos que estudam na escola pública. Os meus filhos estudaram na escola pública até se formar. Então eu sou fruto da escola pública e meus filhos também são. Foram casos de sucesso. E graças a Deus nós estamos aí, né, tocando nossa vida, colaborando. Hoje estou como formadora da SEDUC, né, formadora interna SEDUC. Eu trabalho na formação dos professores, principalmente a gente passou nesse período de pandemia, que muita gente achou assim, está todo mundo parado. O professor não estava parado, né, o professor estava numa luta muito grande para poder dar conta desse novo que a gente teve que enfrentar, porque a educação online é muito nova. A gente tinha acesso à tecnologia, à mídia, mas não para uma plataforma de ensino, porque falta ainda a autonomia dos nossos alunos para estudarem sozinhos. Os pais dos nossos alunos, eles não têm, a maioria deles tem que trabalhar. Muitos deles são da zona rural.
Então a maioria deles não tem nem tempo para sentar, para se dedicar ao estudo do filho que tinha que estudar em casa. Então eu acho assim, a educação ela é oferecida. É um dever, né? Está na Constituição. A educação é um dever do Estado, da família, da sociedade. É um conjunto. Então eu acho assim, todo mundo tem acesso à educação. Mas falta sim mais investimentos. Eu acho que falta sim a valorização do professor. A gente sabe que a classe dos professores é uma classe grande, né? Uma classe grande. Então a gente sabe que realmente é uma coisa, é uma conta, não vou dizer assim, não é uma conta que pesa, mas se houvesse mais interesse, né, no investimento da educação, nos professores, de repente o professor, se ele ganhasse melhor, eu não estou dizendo só da parte financeira, o ambiente de trabalho, muitas vezes a gente trabalha em ambientes quentes, né? A gente mora num lugar muito quente. Então, como é que um professor fica numa sala de aula com 25 alunos, 28 alunos, num calor insuportável, tanto para ele quanto para as crianças? Né? Eu, quantas vezes saí da sala de aula com a impressão que só saiu o corpo, a alma não estava ali, sabe? Exausta, cansada, sem energia. Dava aula de 7 às 5 da tarde. Né? Tinha dia que eu dava aula de 7 da manhã às 10 da noite, trabalhava nos 3 turnos. Calor exaustivo, a gente exatamente, e isso tira a qualidade do ensino. O professor que tem 2 matrículas, que tem que pegar a GLP para melhorar a renda dele, que tem que trabalhar num colégio particular, cara, ainda tem a casa dele, vamos falar, né? Não só da professora e do professor, mas a mulher que ainda tem os filhos, ainda tem a casa. Então ela tem uma tripla jornada. Que energia que uma mulher professora sai do colégio 5 horas da tarde. E como que ela vai fazer? E no outro dia, 7 da manhã, ela tem que estar na escola de novo, ela tem que preparar a aula, ela tem que estar na escola de novo. Então, assim, eu acho que o professor ele tinha que ter um salário para ele poder ter uma matrícula. Para ele se dedicar àquela escola, àquela turma, ele ter um ambiente minimamente adequado para ele trabalhar, de conforto, os alunos também. Então falta sim, eu acho que existe um desequilíbrio de interesses. Né? A gente, mas tem o Fundeb é dado. Mas o Fundeb hoje praticamente só dá para pagar muito mal o servidor. Ele não dá para investir. Mas tem uma outra coisa, mas é tudo muito engessado. E é tudo muito engessado. As verbas elas vêm carimbadas, então você não pode ficar mexendo. E é muito difícil, né? Porque infelizmente enquanto a gente não tiver, né, os nossos governantes, uma política, e pensem como uma política de Estado, não como uma política de governo, a coisa não vai à frente. Por quê? Porque um determinado, né, gestor, ele começa o trabalho. O outro, quando assume, eu não quero nada disso, porque isso é marca do governo passado. E aí não dá continuidade. Isso vem acontecendo há anos. Exatamente. Porque são investimentos que são perdidos muitas vezes. Né? Trabalho, projetos que são começados. Exatamente. Então eu acho que assim, a gente não pode dizer assim, só a culpa é só do Estado. Não, porque a educação é uma parceria. Então eu acho que as famílias precisam se envolver mesmo com a educação, os pais precisam são corresponsáveis da formação daqueles alunos. Cada vez mais distante, o pai do aluno. Da escola. Quando você citou, eu fui secretária do município de Talcara, né? Tinha uma equipe maravilhosa trabalhando junto comigo, então a gente vê assim, eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho junto com a equipe que estava comigo, né? Que eram pessoas que estavam ali, se dedicavam e vamos fazer isso, faziam, vamos fazer aquilo, faziam. E fizemos o concurso de professores porque a gente entende, né, que a gente não pode ter um rodízio, não pode ter 5, 6 professores no mesmo período, na mesma turma. Esse troca aqui, troca ali, contrata um, contrata outro. Então, assim, esse concurso eu acho que foi um investimento na educação, né? Porque você fez um concurso, você colocou profissionais capacitados que fizeram o concurso, que estudaram e que estão hoje em sala de aula. Então, nós saímos do governo em 2019 em 5º lugar no IDEB. Então, assim, nós demos um salto muito grande de todo um trabalho de equipe. Você saiu de que lugar para ir para o 5º lugar? Então, eu não me recordo bem se era 20º, eu não me lembro. Estava bem distante. 16º, eu sei que a gente veio caindo, né, gradativamente, mas ainda estava bem distante do 5º lugar. E esse é um trabalho, exatamente, ficamos em 5º lugar no estado. Então, foi um trabalho assim, foi um trabalho da secretária, não, foi um trabalho de uma equipe.
né? Foi um trabalho de uma equipe que se comprometeu e porque eu acredito que a educação faça a diferença na vida das pessoas, porque ela fez na minha vida. Em 10 anos, quando eu comecei a fazer a minha faculdade, né? Em 10 anos que eu fiz a minha faculdade, eu passei em 2 concursos do Estado, eu consegui fazer minha pós-graduação, eu consegui trabalhar naquilo que eu gostava na época, né, que eu fiz biologia. No momento que eu fazia a pós-graduação, a minha própria equipe de trabalho lá da faculdade, o Alan, que era o chefe da Serra na época, ele falou: Fábio, a gente está precisando de uma bióloga na equipe, você quer? Foi o momento que eu entrei. Aí nesse período eu fui trabalhar na educação, no meio ambiente, né? Fui trabalhar no INEA, fiquei um bom tempo no INEA, vim para o escritório de Pado. E aí quando eu olhei para a minha vida, eu entendi que, falei, poxa, eu me senti orgulhosa de mim, sabe? Eu falo que você ser uma mulher de sucesso não é muitas das vezes você tá lá na televisão, você tá com o microfone, ou você, né, mulher de sucesso é quando ela ocupa o lugar dela, e você sabe o que você precisa superar. Então eu sei o que eu precisei superar, quais os desafios que eu precisei vencer dentro de mim para conseguir ser a mulher que eu sou hoje. Né? Porque hoje eu sei que eu sou uma mulher resiliente, eu sei que eu sou uma mulher forte, eu sou determinada, mas eu aprendi isso com a vida. Lógico que eu tive pais maravilhosos que me deram, né, essa formação, eu tive pessoas do meu lado que contribuíram com isso, mas eu também entendi que eu precisava, né, encarar que eu sempre olhei assim, os problemas que eu tenho na vida, eles são para me ensinar a ser mais forte, a não cometer os mesmos erros. Então, e isso veio da educação. Eu falo que a educação para mim foi libertadora. E eu hoje sou uma apaixonada pela educação por isso. Porque eu acho que a educação ela transforma a vida de qualquer pessoa. Aí você fala assim, mas porque fulano tá... Não, eu vim da escola pública, né? E a escola pública, a educação transformou a minha vida. Hoje eu estou lá na televisão, hoje eu sou uma juíza, eu sou professora. Mas eu sou uma professora realizada. Eu sou professora por opção, porque eu podia estar lá no INEA até hoje, né? Porque eu estava cedida, eu gosto do meio ambiente, mas eu acho que eu posso, dentro de uma sala de aula também, trabalhar a educação ambiental. Então, eu acho que a educação, assim, ela me libertou em todos os sentidos. Eu não digo no profissional, mas assim, como pessoa, como mulher, já que a gente está no mês da mulher, como mulher, para acreditar no meu potencial, para saber que eu posso ir além, né, para saber que eu posso contribuir com a vida de alguém, mesmo que eu não possa de repente fazer muita coisa dentro, eu posso não ter um trabalho grandioso dentro da sociedade, mas se eu fizer a diferença na vida do meu aluno, se eu fizer a diferença na vida de um colega de trabalho, se eu fizer a diferença na vida do meu vizinho, eu estou deixando um legado. Eu falo que quando você faz o bem para alguém, quando você é capaz de dar a mão para alguém, ou mesmo quando você é capaz de dizer para alguém assim, não desiste, você é capaz, você está deixando um legado. Né? Porque eu falo que exatamente, todas as vidas importam. Eu falo que a gente tem essa fala de que a vida negra importa. Todas as vidas importam. Né? Todas as vidas são importantes. E a mulher hoje a gente precisa... Eu não gosto dessa palavra empoderamento, a gente até falou sobre isso, né? Porque infelizmente ela tem sido usada muito num contexto que eu não gosto muito. Mas até porque eu acho que o nosso poder não vem, nós não temos poder, nós temos força. E eu acho que a nossa força, eu sou cristã católica, eu acho que a minha força vem de Deus. É Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece, é Ele que me direciona. Então, assim, eu não sou uma mulher empoderada por mim, mas eu sou uma mulher que eu tenho uma força sobrenatural que me impulsiona. E todas nós temos essa força. Nós precisamos acreditar em nós. Exatamente. E nós é que temos que fazer isso quando nós vamos. Seu papel como professora tem um papel triunfal nisso, de repente despertar uma outra mulher que ela tem força para chegar onde ela quer. Sim. Aonde ela pode chegar. Porque é bonito de ver. Não é só, sabe assim, essa força com que você fala, a história, mas você conseguir reconhecer isso em você mesmo, assim. Foi brilhante quando você falou assim, eu tive orgulho de mim.
Sim. E é isso que todo ser humano precisava sentir dentro dele, de ter uma história, conseguir construir um legado, falar, nossa, eu consegui. Independente do emprego que ela tenha. Verdade. Entendeu? Independente do se ela trabalha numa casa de família, né? Se ela é secretária, né? Se ela eu tenho um exemplo, eu não vou citar assim o nome, mas eu conversava muito, eu gosto de conversar muito com as pessoas, né? E sempre que eu tinha oportunidade, eu conversava muito enquanto eu estava na secretaria. E eu tenho uma história de uma professora que passou no nosso concurso, que ela era Araguari, em outro município. Né? Então, ela é uma história de superação. Olha a força. Ela é uma professora hoje. Muitas pessoas podem olhar, porque muitas pessoas, infelizmente, olham para nós, professores, como se nós fôssemos, né, aquele que não deu certo para nada e virou professor. Não é verdade. Cara, é aquele que tem a missão de ser mestre, de ensinar, de colaborar, de contribuir, de formar. Né? Eu tive maravilhosos professores naquela escola pública que me formaram e que ao mesmo tempo eram pessoas que eram minhas vizinhas, mas que contribuíram para que eu me tornasse a pessoa que eu me tornei. Se não tivessem essas pessoas, exatamente. Então, assim, eu penso que independente da profissão que a gente ocupa, né, ser vencedora não é você ocupar um lugar que você se sinta melhor do que um outro, mas é você se superar. É você olhar para dentro de você e pensar assim, cara, eu consegui. Aline, para você ter ideia, eu antes, né, de começar a estudar, mas já aos 28, 29 anos, eu era tão, não é tímida, mas insegura, que logo quando colocou aquela porta no banco, né, a porta, eu não passava, eu tinha medo de passar, de ir ao banco. Se eu tivesse que ir ao banco, passar e aquela porta travar e as pessoas me olharem, eu deixava de entrar. Nossa. Se eu tivesse que ir a um lugar que eu tivesse que ir sozinha, eu não ia, porque de tão insegura que eu era. Né? E hoje, para estar sentada aqui conversando com você, falando um pouquinho, dividindo um pouquinho da minha história com as pessoas, eu estou tranquila. Reconhecer essa maturidade. Antes eu não faria isso. É lógico que a idade ajuda, né? Mas... a vivência também. Também. Então, a idade no sentido daquilo que eu já vivi até hoje. Eu vivi muita coisa, né? Foram muitas noites em que o meu travesseiro, né, que eu falo que era o meu, né, é o meu confessionário. Mas eu dormia com a cabecinha no travesseiro, mas quando eu acordava, ó, só está entre nós dois, sorriso no rosto, vamos levantar, porque exatamente. Fábia, quando que a paixão pela educação, ela começou a queimar mais dentro de você? Tipo assim, a biologia vai ficar um pouquinho de lado, porque é isso que eu quero, é estar na educação. Quando foi esse momento? Então, eu trabalhava no escritório do INEA, mas eu não deixei de dar aula. Eu continuei dando aula. Você nunca deixou a educação de lado? Não, eu saí de sala de aula em 2016. Até 2016 eu trabalhava em 3 escolas, 2 públicas e uma particular. Em 2016 eu saí com uma matrícula para esse polo de formação, né, dos professores. E na outra eu continuei em sala de aula. Só que veio, né, a candidatura do Manuel e eu precisei depois ajudá-lo a assumir a Secretaria de Educação e acabei saindo de sala de aula. Então a minha saída de sala de aula é muito recente. Né? Eu mesmo trabalhando no INEA, mesmo fazendo outras coisas, eu continuei sempre em sala de aula. Trabalhava durante o dia no meu ambiente e dava aula à noite. Que por sinal eu gostava demais de trabalhar com jovens e adultos. De lá, não, nunca ficou. Não. Um pouquinho tempo. E foi trabalhando com os jovens e adultos, né? Que a gente fala que é o EJA, Ensino Jovens e Adultos. Foi trabalhando com os jovens e adultos que eu senti mais ainda esse despertar da educação. E convivendo com algumas pessoas, Aline, que eu percebi assim, algumas mulheres com muito baixa estima, que tinham vontade de repente, que não conseguiram estudar, que pararam de estudar, mas que achavam assim, voltar porque estava casada, estava com filho, tinha passado da idade. Quando eu comecei a conviver com algumas pessoas assim, que eu vi o que a educação tinha feito na minha vida, eu percebi isso, né? Eu quero continuar na educação, porque é onde eu tenho acesso a muitas pessoas
e a oportunidade de sempre que eu posso, dividir a minha história com elas. Transformar vidas, né? Transformar vidas. Porque olha só, você pegar de repente uma mãe de família que 3, 4 filhos em casa, vou estudar à noite, mas a vontade dela é de mudar a história. Exatamente. E aí você podia, de repente, dentro daquele porque contexto, fazer isso. Na verdade, Aline, eu tenho uma história assim, de um relacionamento com uma aluna que foi muito bacana. Ela tinha vontade de estudar, ela voltou a estudar, mas ela não sabia escrever. Então, na verdade, ela foi e a gente foi ajudando, e não, a senhora não pode parar e vamos continuar. Porque ela não queria, ela não queria fazer, eu não quero estudar para fazer uma faculdade, para ser de repente uma advogada, para ser, né, professora, porque eu já tenho uma certa idade. Mas ela queria aprender a escrever, ela queria ler e escrever com segurança. Então, quando ela aprendeu a ler e escrever com segurança, pronto, foi o maior desafio da vida dela. Porque ela chegou a uma idade de ser uma senhora de idade, né, aos seus 50 e tantos anos, frustrada por não saber ler e escrever. Então, porque é um despertar de vida. Você imagina uma pessoa que é analfabeta no mundo de hoje. Uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, uma pessoa que não sabe assinar o nome dela. Então, quantas vezes eu ia ao banco que uma pessoa pedia assim, minha filha, você pode me ajudar? Eu estava ali para ajudar, mas quantas pessoas mal intencionadas podiam de repente, e fazem isso até hoje, usam de má fé, porque aquelas pessoas não tiveram a oportunidade de aprender o mínimo. E aquilo que você falou, se superar. Exatamente. Não está em dinheiro, está nos seus valores. Olha o que era o sonho, de repente, com 150 e poucos anos. Saber ler e escrever. Sem pressão. Então, exatamente. Então, é aquilo que a gente... Tem aquela história do doutor que foi fazer uma pesquisa numa ilha e ele precisou atravessar de barco. De repente, você já conhece essa história, não conhece, uma história muito conhecida de todo mundo. Ele queria atravessar, né, de barco. E ele era doutor, estava indo fazer uma pesquisa. E ele, na conversa com o barqueiro ali, com aquela pessoa que ficava ali atravessando, ele perguntou para ele se ele tinha estudado, se ele tinha feito isso, se ele tinha feito aquilo. Ele falou que não, que a vida inteira ele aprendeu com o pai a fazer aquela travessia das pessoas, e ele continuou fazendo. Ele disse, não, mas você, né, tinha que ter estudado, tinha que ter feito isso. Não, eu estudei aquilo que tinha aqui, mas não tinha ele quis dizer assim, que ele não tinha estudado para fazer doutorado, para fazer grandes coisas, mas ele tinha estudado. E ele quis continuar fazendo o que ele aprendeu com o pai. Então, o fato dele não ter feito uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, foi a opção dele. Ele estudou, mas ele queria continuar fazendo, ele queria continuar o que o pai fez. E aquele cara olhou para ele, não, mas você tinha que fazer mais. Aí ele perguntou para ele assim, doutor, você sabe nadar? Ele pegou e falou assim, não sei nadar, por quê? Ele falou assim, porque se esse barco virar, o senhor morre com o seu diploma de doutor, mas eu sei nadar com o meu diploma de ensino médio. Olha que lição. Então a gente precisa entender, Aline, o que eu quero dizer com isso? Não estou minimizando o estudo. Não. O que eu quero dizer é que a gente precisa entender que superação não depende, às vezes, de onde a pessoa está, mas daquilo que ela precisou vencer para estar ali. Porque, de repente, você, né, pode não ter feito sacrifício nenhum, e pode, de repente, ocupar um lugar por uma indicação de destaque. Né? Ou porque você dança bem, ou porque você fala bem, né? Por alguma habilidade que você tem. Mas o outro também conseguiu se superar. De repente, mas não está no destaque onde você está, mas ele teve que vencer muita coisa. Então, para onde ele está, exatamente. Então, hoje eu sou professora da rede pública com 2 matrículas, mas eu me considero uma mulher de sucesso. Eu tenho meus filhos que estão aí formados, com saúde, sabe? Graças a Deus, de boa índole, meus filhos têm valores, como diz o outro, tem espinha dorsal que é boa. Então, eu me considero uma família de sucesso. Né? Eu considero a minha família, né, uma família de sucesso. A gente é uma família que se respeita, que respeita as pessoas, né, que a gente tem boa convivência. Amor, respeito, empatia. E eu me considero uma mulher de sucesso, porque eu sei de onde eu saí, eu sei como eu saí, eu sei quais são as sandálias que eu calcei, eu sei quais são as solas que eu gastei para chegar onde eu cheguei. Né? Porque, de repente, uma pessoa... Eu fui secretária de educação, eu fui primeira-dama do município, mas as pessoas não sabem a minha história.
De repente pensa que eu cheguei ali, hoje foi secretária porque ela é esposa do prefeito. Ou não, as pessoas não conhecem a minha história. Então, qual a mulher que tem por trás da Fábia que foi secretária de Educação? Então, eu tenho uma história, eu tenho uma formação, eu gosto daquilo que eu faço. Eu sou professora porque eu gosto, eu trabalho naquilo que eu gosto de trabalhar. Você encontrava algumas dificuldades, Fábia, por ser primeira-dama e estar como secretária de Educação? Em alguns momentos as pessoas te julgavam muito por isso, você teve que alguns apertos, algumas situações, porque pela história toda que você contou, olha o legado que você traz, olha a mulher que você é, olha o que você contribuiu, não só para a cidade, mas para a história de cada um, para uma senhora de 50 anos que queria aprender. E aquele valor, a Fábia não vai ter importância da secretária de Educação, não. Mas aquela pessoa que talvez até na mão dela pegou para ajudar a fazer uma vogal. Então, assim, em algum momento você se sentiu julgada, entristecida, porque trocaram essas posições? Então, Aline, no início, né, quem me conhece, né, a maioria das pessoas que vão me ouvir, a maioria de repente me conhecem, né, Fábia, que foi secretária de Educação, mas não conhece a pessoa. Agora, quem conhece a pessoa sabe que eu tive um pouco de resistência, né, tanto no primeiro ano de governo eu fiquei quietinha na minha, continuei fazendo meu trabalho. Então eu tinha um pouco de resistência, eu não queria que Maria voltasse para a política, porque eu queria, a gente cuidar da nossa vida, né? E depois eu comecei a pensar, será que eu não estou sendo egoísta? Porque é uma oportunidade que você tem de alguma forma de contribuir, né? Tinha como agregar. Exatamente. Né? Então, no primeiro momento, a gente recebe críticas, né? E a rede social está aí hoje, e a gente, infelizmente, falo que na rede social as pessoas são muito covardes, porque elas falam na rede social porque às vezes não tem coragem de falar pessoalmente. Né? Às vezes se escondem atrás de fake news, se escondem atrás de um personagem, para ofender, para agredir, né? Para falar o que não sabe. Então, no primeiro momento, as pessoas tá falando isso, tá falando aquilo. Mas eu tomei uma decisão. Eu até hoje, né, eu sou assim. Primeiro que eu não considero opinião de quem não me conhece. Perfeito. Né? Se você não me conhece e está falando alguma coisa de mim que não é verdade, para mim é completamente indiferente, porque não é verdade. Então por que vai me agredir, por que vai me ferir se não é verdade? Então eu não considero fala e crítica, né, de quem não me conhece. Crítica que eu digo assim, de falar mal, de julgamento, então eu desconsidero. Outra coisa que eu não faço, eu não perco tempo em rede social olhando, batendo boca, não faço isso. Então eu decidi cuidar da minha saúde emocional, decidi cuidar da minha saúde mental. Então assim, eu me estressava, ficava cansada com os problemas, que são muitas coisas, né? Lidar com gente não é fácil. Não vamos dizer que lidar com gente é muito fácil, porque não é. Eu tenho 7 cachorros e assim, acho muito fácil lidar com eles me dão muito trabalho. Lidar com gente não é fácil, mas é bom quando você lida com gente de verdade. Mesmo que você me diga alguma coisa que me contrarie, que de repente eu não goste, mas que seja respeitosa. De repente você fala comigo, Fábio, tá acontecendo isso, que não é legal. Eu vou considerar a sua fala. Uma fala responsável, uma fala respeitosa, uma fala de uma pessoa que você vê que realmente está preocupada em contribuir, está preocupada vamos falar com a educação, já que era de educação, que está preocupada em ter uma educação de qualidade, é alguém que quer somar. Não é para te ofender. Exatamente. É para agregar. Então fala que era para me ofender, principalmente de pessoas que eu não conhecia, para mim era desconsiderado. Não é verdade, não é. Agora, quando alguém de repente se falasse alguma coisa, e eu pensei assim, não, bem, isso é verdade, eu preciso ir corrigir. Então eu nunca tive essa dificuldade. Você conseguia fazer essa eu ainda faço, exatamente. Por isso que eu falo que a gente só cresce assim, Aline. Quando você se permite, exatamente, né? Não tem essa história de que, não, gente, eu acerto em tudo. Não acerto em tudo. 2 cabeças pensam melhores do que uma só. Eu posso ter uma excelente ideia e vou partilhar com você.
você vai falar, Fábio, essa ideia é ótima, mas se você fizer isso, eu acho que vai ficar melhor ainda. Pô, bacana, então vamos somar, vamos colocar essa ideia junto com a minha. Exatamente. Então eu comecei um trabalho, ali me pediu apresentar esse trabalho. Disse, olha, Fábio, eu discordo disso daqui. Você não está discordando de mim, você está discordando daquela situação, então eu não tenho que levar para o pessoal. Então eu aprendi a separar muito bem isso no trabalho. E isso não me fazia perder energia, gastar energia. Eu nunca tive nenhuma saia justa pessoalmente de alguém que misturasse as estações. E porventura, quando alguém fazia isso, se alguém vinha me falar, eu já logo discordo, ó, gente, eu não quero saber. Porque não vai somar, não vai me ajudar. Criar um mecanismo. Não vai me ajudar. Porque o que eu penso, Aline? Imagine que você, né, vamos supor que eu hoje seja secretária de Educação e você é uma oposição ao governo a qual eu estou sendo secretária. Tá. Se você é uma oposição, né, crítica, inteligente, eu vou usar aquilo que você está criticando a meu favor. Eu vou pensar, pô, a garota é inteligente, a garota pensa. Se ela está mostrando que isso aqui está... Eu vou olhar o que eu preciso melhorar nisso daqui, vou mudar isso. Porque se eu sou a secretária, eu vou usar esse meu favor para melhorar isso e botar ponto para mim. Agora, eu não perdia tempo com críticas que não somavam. Aquelas frasezinhas de Facebook, de Instagram. Olha para quem está criticando. Se ele tiver uma história de sucesso, beleza. Se ele não tiver, cara, deixa lá. Isso. Porque não vai somar. Então, eu nunca não fui sempre assim, não. Você aprendeu. Eu nunca... exatamente. Eu não sempre fui essa pessoa, não. Eu aprendi a ser assim, né? Com o tempo, com a vida... né, para sobreviver. Hoje já estou mais tranquila com isso. Hoje eu consigo. Também. Não sou aprender. Como diz meu marido, o peso no pé não tem calor. É lógico que acho que todas nós temos aquele momento de explosão, né? A gente cansa, a gente fala, dá a resposta que precisa dar em determinados momentos, mas eu não perco energia, eu não perco tempo com comentários que não são na minha vida, que são principalmente de quem não conhece a minha história, não conhece a minha vida. Fez super bem. Exatamente. Isso faz muito parte dessa coisa que a gente estava falando, da educação. Sim. Isso te trouxe aprendizado. Sim. E é uma coisa que não tem um diploma para ensinar a gente. Sim. Mas olha só, quantas dores tiveram que te causar para você chegar num ponto, peraí, gente, eu não conheço essa pessoa não conhece a minha história. Então ela não pode estar nesse posição. E onde é que a educação entra nisso? Você pensa assim, Fábio, onde é que a educação entra nisso? Quando ela te ensina a pensar. Ela te ensinou. O aprender te ensina a pensar, a ser crítico. E as emoções, você começa a aprender a trabalhar as suas emoções e tomar controle. Exatamente. Trazendo um pouco para essa situação pós-pandemia, sabe? O que você entende hoje, nesse seu olhar da educação, tanto de professores quanto de aluno, que foi o maior desafio, na verdade está sendo, né? O maior desafio para a educação pós-pandemia? Qual foi o maior prejuízo? Então, eu acho que assim, nós tivemos um desafio grande, que foi a questão das aulas, né, online, da questão da plataforma. Foi um desafio muito grande, eu acho que não conseguiu alcançar. Por mais que os professores se dedicaram muito, trabalharam muito, porque a gente quando trabalha de casa, eu falo comigo, né? A gente que ficou no home office, eu trabalhava até 6, 7, 8, 9, 10 da noite. Eu cheguei, né? Porque a gente tinha que preparar o material para jogar na plataforma para aquele professor fazer aquela formação. Porque o diretor estava em casa, mas ele tinha que estar lá trabalhando. Então, a educação não parou, tá? Nós tivemos que... as pessoas tiveram que se redescobrir, se reinventar. Mas a gente sabe que é diferente do presencial, porque não existia isso na nossa cultura. Foi um divisor de águas, né? Foi um rompimento agressivo, porque foi um momento em que muitas pessoas estavam apreensivas, perdendo seus familiares, né? Pessoas morrendo no mundo inteiro. Então você tinha que fazer a roda girar, mas ao mesmo tempo tinha que cuidar da sua saúde emocional. Quantas pessoas adoeceram emocionalmente durante essa pandemia? Então assim, os alunos, quantos pais, quantas crianças, gente, histórias assim, quantas mães,
nessa pandemia morreram e deixaram seus filhos. Então, assim, eu acho que o prejuízo é grande, porque nós já tínhamos uma defasagem na educação pública. A gente sabe que o Brasil, né, o lugar que o Brasil ocupa na educação, a gente sabe que está muito longe, né, de estar numa posição que seja confortável, que a gente possa respirar e dizer assim, as nossas crianças estão tendo uma educação de qualidade na rede pública. E eu acho que mesmo com muita dedicação do Estado, né, dos professores, dos diretores, houve um comprometimento muito grande, né? Eu fico triste quando eu vi algumas pessoas, né, independente se eram pais ou independente de quem era, dizer que o professor não estava trabalhando, que não estava fazendo, porque estava. Nós tínhamos professores que não tinham o computador para dar aula. Eu tinha o meu computador, mas que não tinha a câmera. Eu tive que comprar um computador com câmera porque eu tinha que dar as aulas, eu tinha que, né, pelo Meet, e você tinha que fazer a formação do professor. Então foi muito difícil, nós não temos sinal de internet na zona rural, muitos alunos têm os dados móveis, mas de repente não tinha, o celular não tinha crédito, ou não rodava, as aulas não rodavam. Então assim, nem todos os alunos da cidade, eles tiveram até o acesso, nem todos, né? Porque a gente pensa, todo mundo hoje tem um celular, né? Todo mundo hoje tem internet. Não é todo mundo que tem um celular com capacidade, com Android, para ter aula na plataforma, para poder rodar os vídeos. Muitas famílias, às vezes, têm um celular em casa para todo mundo. Como é que vocês conseguiram? Porque assim, você gerir esses professores, muitas das vezes era difícil até para você conseguir. Sim, não tinha sinal. O professor, para ele fazer essa gestão em sala de aula. Como é que foi isso? Esses alunos que não tinham, o professor que não tinha, que não estava preparado. Eita. Mas, Fábio, eu nunca dei aula na frente do computador, eu não tenho. Como é que foi? Que resolveu? Isso gerou muito estresse. Né? Gerou um cansaço mental muito grande. Porque os professores tiveram que, nós professores, né, nós tivemos que nos redescobrir para até então oferecer para os nossos alunos aquilo que nós podíamos. Porque todo mundo que estava oferecendo o máximo que ele tinha condições de oferecer naquele momento. Por mais que algumas pessoas imaginassem que o mínimo estava sendo oferecido o máximo que as pessoas podiam oferecer, porque todo mundo estava se desdobrando para oferecer. Né? E os nossos alunos, muitos deles não tinham condições, às vezes, de acompanhar. Então, Aline, é por isso que eu acho assim, as aulas foram dadas. Quando terminou aquele período crítico da pandemia, os municípios, os estados, eles começaram a mandar o material para casa. Então, articular isso não foi fácil. O pessoal das secretarias de educação trabalharam muito. Você tinha que montar apostila, montar material, distribuir. Eles iam levar para a zona rural. Depois iam recolher, entregar para o professor corrigir em casa aquilo tudo. Então, foi muito trabalho. Os professores trabalharam toda nova. Tivemos que criar tudo novo e sendo gente e todo mundo exposto ao vírus. Verdade. Né? Então foi assim, muito difícil. Agora a gente sabe que nós que já tínhamos dificuldade com a educação no Brasil, nós teremos um desafio muito maior. Porque nós teremos hoje teremos que fazer uma verificação, né, um diagnóstico do que o nosso aluno perdeu. Porque nós temos que continuar e, ao mesmo tempo, nós temos que tentar suprir aquilo que foi perdido. Ainda é cedo para falar. Exatamente. Né? Então, eu acho esse déficit não dá para mensurar. Não, porque a gente está saindo agora que a gente voltou praticamente com as aulas presenciais, agora que os alunos estão se reencontrando, os professores. Né? Então, eu acho que nós estamos num recomeço difícil. Né? Não é um recomeço fácil, é um recomeço difícil, porque os professores vão ter que se novamente se desdobrar para conseguir, né, trabalhar nesse aluno aquilo que faltou, porque a gente sabe que os alunos que estavam em período de alfabetização, né, o pai que pôde depois, né, ensinar em casa, as mães que podiam ensinar, que tinham condições de acompanharam. Mas muitas não podiam, muitas nem de repente tinham conhecimento, eu não sou professora, porque é lógico que o pai ele pode ensinar, mas a didática é do professor,
Quando você tem uma mãe que é professora, é mais fácil para te ensinar. Quando de repente você pode pagar alguém para ajudar o seu filho, é mais fácil. Quando você pode pagar alguém para acompanhar, é mais fácil. Mas a maioria não. Na grande maioria, eu estou falando da rede pública, tá? Então, a grande maioria não. E nós já temos a dificuldade, né, do acesso à educação de qualidade para as crianças. As crianças não têm autonomia para estudar. Na maioria das vezes não tem um ambiente adequado para estudar. Porque nós temos casos que de repente moram famílias, pai, mãe, ou pai, mãe, avó, 2, 3, 4, 5 crianças. Então, para você criar um ambiente propício de estudo é difícil. A gente que é adulto, no home office, às vezes a gente tinha dificuldade de se trancar dentro do ambiente de casa para poder estudar. Você imagina a criança naquele ambiente que dispersa. Tem então maturidade. Então, eu acredito que nós tivemos um grande desafio durante a pandemia e temos um desafio maior ainda no pós-pandemia. Eu acho que você tocou num ponto crucial, que assim, foi muito difícil na rede pública, mas acredito que até na rede privada. Para todo mundo. Porque eles não estavam Para todo acostumados mundo. a essa autoridade, essa maturidade, estudar sozinho e de Sim. conseguir se conectar, e do ambiente também. Sim. Foi muito difícil. Não, foi difícil para todo mundo, né? Mas como a minha experiência mais próxima é com a rede pública, eu me sinto mais à vontade para falar da rede pública. Mas o desafio foi para todo mundo, né? Foi difícil para todo mundo, foi aquilo que eu falei com você. A gente tinha que continuar girando a roda com o mundo parado. Um aluno de alfabetização, como você deu de exemplo, uma mãe que às vezes Pois trabalha o dia inteiro fora. Exatamente. Como que faz? Exatamente. Como é que você alfabetiza essa criança? Então, essa criança vem para a escola agora, de repente, né, com alguma noção, mas o professor vai ter um trabalho em dobro com ela. Você acredita que talvez a gente tivesse que fazer uma reciclagem, um reforço, um trabalho diferenciado? Então, para que isso equilibrasse, vamos dizer assim, o antes da pandemia e o pós, com esse déficit, a gente conseguisse chegar no equilíbrio. Você acha que a gente conseguiria fazer um trabalho para chegar nesse equilíbrio? Então, Aline, nós temos, né, a gente fala que é o PPP da escola, que é o Projeto Político Pedagógico. Ou seja, é um documento que a gente elabora na escola, que é um documento norteador da vida escolar. Ou seja, é um documento que eu digo assim, a minha escola ela vai trabalhar para formar o aluno desse jeito. Então é um documento que ele vai nortear todas as ações da escola, projetos, que tipo de aluno eu quero formar. Né? Nós agora, no Estado, a gente está trabalhando, implantando agora o novo ensino médio, né, que a gente está falando de educação integral, o novo ensino médio, que é você não só trabalhar com o aluno, a parte de formação acadêmica dele, a parte, né, de letramento, mas também das competências e habilidades socioemocionais. Ou seja, você formar o aluno para ser o protagonista da sua educação. Então, você ensinar o aluno a pensar para se tornar o protagonista do seu estudo, da sua formação, para ele ter autonomia para estudar, para ele ter maturidade para escolher daquilo que ele quer ser. Então, hoje a gente vem trabalhando essa questão da educação. E até para o mercado de trabalho mesmo. Exatamente, para eles, para ele sair da escola, né, pronto para ser integrado, né, e aprender a lidar, a vencer desafios. Porque às vezes a gente forma um aluno e quando ele de repente sai da faculdade com diploma e ingessa com aquele diploma. Não sabe como fazer. Exatamente. Então, além de ter a formação né, acadêmica, a formação profissional dele, mas também emocional. Então, o desenvolvimento das habilidades e competências desse aluno. Então, a gente fala hoje em educação integral, ou seja, é a formação do todo desse aluno, e não só a formação dele para que ele tenha um diploma para sair para o mercado de trabalho, mas para que ele saia maduro, para que ele saia com habilidade para trabalhar no ambiente com outras pessoas, para trabalhar em grupo, para trabalhar em time, né, para trabalho colaborativo, criativo. Então, a gente tem todo esse trabalho que o Estado está vindo agora do governo federal. O Estado do Rio já trabalhava a educação integral em algumas escolas, e agora a gente tem aí nesse novo ensino médio, que é um assunto para uma outra conversa, né? Assunto para uma outra conversa, mas falando, exatamente, mas voltando à pergunta que você fez com relação à questão da pós-pandemia, e eu comecei falando do PPP, que é esse documento, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. Então, eu acho que nesse PPP agora novo, que a escola tem que sentar e fazer, porque é um documento que é feito por várias mãos de escola.
né, orientador pedagógico, orientador educacional, professor. Então, participação de pais, quando, né, tem pais atuantes na Associação de Pais da Escola, que é de extrema importância. E essa criação, já em equipe, faz o documento? Faz o documento, porque você trabalha ouvindo todo mundo. Exato. Então, nesse projeto político-pedagógico agora, a gente vai ter que repensar essa educação pós-pandemia. Porque a primeira coisa que você tem que fazer nesse retorno agora é um diagnóstico do que a criança aprendeu nesse período que ela, por exemplo, uma criança que tenha feito terceiro ano em casa. Tá? Então, ela chegou para o quarto ano agora. Ela não perdeu o ano letivo. Mas o que ela aprendeu daquele conteúdo do terceiro ano? Então, eu preciso ter esse olhar de que na minha escola esse ano nós vamos ter que, concomitante ao ano que segue, nós vamos ter que fazer um diagnóstico de como estão os nossos alunos. Porque se for preciso dar um passo atrás, a gente vai ter que dar um passo atrás, para quê? Para construir uma base sólida. Porque não me interessa formar um aluno de nono ano que não tenha condições de enfrentar o ensino médio. Então, eu acho assim, é um momento delicado, que demanda um trabalho colaborativo muito grande, dedicação, né, que nós já temos esse trabalho dos nossos professores, mas agora um pouco mais, porque a gente vive uma situação atípica, né, no mundo. A gente pode até dizer, Flávia, que assim, os nossos alunos, eles não se adaptaram ao formato online. Eles foram obrigados àquela situação. Assim como os professores. Assim como os professores. Então a gente pode dizer que a gente não teve só um déficit no aprendizado, mas no comportamento, no emocional, no psicológico. Você conseguiu notar, ou até de relato dos seus professores, essa mudança de comportamento? Porque eles devem ter chegado na escola com essa sede de querer estar todo mundo junto, porque faz muita falta a relação interpessoal. Como é que foi esse retorno dos alunos e até dos professores? Esse movimento de agora a gente poder estar juntinho de novo, como é que foi esse movimento? No ano passado eles retornaram em meio período, não era a turma 100% da turma. Esse ano que eles retornaram no tempo integral do seu horário, né, que eles voltaram no tempo normal e que as turmas estão completas. Eu não tive ainda, Aline, assim, um contato direto com os alunos para entender como é que eles estão dentro de sala de aula. Eu já tenho assim, esse retorno de que, com relação a ensino-aprendizagem, muita coisa vai ter que ser revista, refeita, porque eu ouço esse relato dos meus colegas, de muitos colegas, do quão muitos alunos vieram com muitas dificuldades, né? Especialmente no Fundamental 1, né, o aluno que é de primeira, que a gente falava antigamente de primeira, quarta série, que hoje a gente fala segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Então a gente percebe assim, a gente ouve alguns relatos dos nossos colegas de trabalho. Acho que a primeira coisa assim que eu ouvi, né, que os alunos voltaram com grandes dificuldades. Alguns precisando realmente voltar lá naquele início com ele para poder seguir. Isso provavelmente deve ter feito uma mudança de comportamento. Até porque eu acredito, eu não tenho dúvidas disso, no sentido de ele foi abruptamente retirado do ambiente social, né? Foi muito, a gente numa sexta-feira estava com vida normal, eu estava comentando com os nossos colegas hoje, que a gente tinha reservado um espaço para ser uma creche anexo do município, quando nós estávamos ainda. E eu estava assim, muito feliz, porque então cara só tinha uma creche, né? Nós tínhamos uma fila grande de espera de creche. Então nós conseguimos adequar um espaço para ser um anexo, para receber todas essas crianças, tínhamos acabado com a fila de espera. Então assim, os professores da rede municipal iam para o anexo, preparando, enfeitando, arrumando. A gente lá na rede, no outro trabalho que eu estava em plena formação dos professores, com a educação integral, a gente foi trabalhar na sexta-feira, veio um decreto do governo do estado, para tudo, fecha tudo. Então a gente não pôde, a creche teve que fechar agora que ela está funcionando, o anexo. Então foi tudo muito assim. Até na sexta-feira, a nossa vida seguiu no dia 13. Na segunda, todo mundo enclausurado em casa. Todo mundo assim,
que não era da saúde, que não era do serviço público, que precisava rodar. Do psicológico de ninguém se adequar. Exato. E aí a gente sabe que essa retirada abrupta do convívio social, e aí começaram, gente, a gente teve, eu, por exemplo, eu tinha Covid, né, no período antes da vacina. Eu fiquei 11 dias internada, eu fiquei uma semana internada, tive um agravamento do quadro, fiquei mais 11 dias internada e depois mais 10 dias em repouso. Então aquilo assim, a minha casa parou com aquilo. A cabeça do meu marido parou de funcionar para o trabalho. Tudo, meu marido falou, a cabeça não funcionava, a cabeça dos meus pais parou de funcionar, a cabeça dos meus irmãos, eu lá, vai transferir, não vai para o oxigênio, não vai. A família para, todo mundo para. Como é que você segue a vida? Então, minha filha fazendo faculdade, o filho trabalhando, como é que a família funciona desse jeito? E a grande maioria das pessoas passaram por isso. Né? Eu, graças a Deus, né, eu voltei para casa, mas quantos não voltaram? E como essas crianças voltam para a escola vivendo, porque a gente pensa assim, a criança não está, de repente, entendendo, ela percebe tudo, ela consegue captar tudo, ela consegue entender, ela não consegue, de repente, dentro dela, entender e resolver emocionalmente aquele turbilhão de informações. Mas ela entende. Quando o lar daquela criança não funciona bem, quando existe violência doméstica, quando existe indiferença dos pais que não dão atenção, né? Quando existe doença, quando existe ausência de um da família, do pai ou da mãe, que é ausente na vida daquela criança, tudo isso interfere na educação dessa criança. Tudo isso interfere no comportamento dessa criança. Pois é, exatamente. Ela vai voltar para a escola, mas dentro dela está tudo diferente. Então, de repente, ela vai manifestar a dor dela no comportamento agressivo, de repente, no desinteresse pelo estudo, num bloqueio de não conseguir estudar. De repente, uma criança que nesse período a gente viu um número de divórcios que aconteceram durante a pandemia. Então, a criança que volta para a escola, que teve um problema do divórcio na família, criança que viu várias situações de violência doméstica dentro de casa, dentro da pandemia, criança que viu seus entes, crianças que tiveram Covid. Então, você não tem como voltar. A gente que é adulto, né, a gente tem que administrar muito bem para conseguir manter o equilíbrio e as emoções de uma situação dessa. Você imagina a criança que ela nem sabe o que ela está sentindo para administrar essa emoção. E o professor, e aí, Aline, que às vezes muitas pessoas não entendem. Um professor dentro de sala, de repente com 15, 20, 25 alunos, com suas bagagens, né, com criações diferentes, uns com alegrias, outros com dores, uns que não faltam nada em casa, outros que faltam o básico. O professor tem que conseguir ajudar aquela criança no processo da aprendizagem dela e, ao mesmo tempo, ele tem que entender muitas das vezes quando o comportamento daquele aluno muda. Porque se eu tenho um aluno que não era agressivo, de repente ele fica agressivo, tem alguma coisa errada. O aluno que é muito levado, que é aquele aluno impossível, que quer chamar atenção de alguma forma, que tem alguma coisa fora do lugar. E o professor o tempo todo tem que fazer essa leitura. Por isso que é de extrema importância essa parceria escola-educação. Os pais dentro da escola, o responsável dentro da escola é de extrema importância. Porque eu acho inadmissível às vezes, Aline, quando de repente um pai que não acompanha a vida escolar do aluno, ele chega na escola, né, para contar mil desafios para o professor. Cara, o professor é o maior colaborador que o pai tem na formação da educação do filho. O parceiro dele. Verdade. Então, e nesse momento pós-pandemia, esse espírito de colaboração, essa junção de família e escola, ela tem que ser muito maior. A participação dos pais agora, ela tem que ser muito maior. Você sabe que você falando, eu estava aqui parando para pensar nisso. E você falando da importância do professor dentro de uma sala de aula, de perceber o comportamento de um aluno, e ainda tem gente que vai falar que o professor é uma vida fácil. Como você citou, não quer ser nada, vai ser professor. E quantas vezes, cara, Na base de tudo está o professor. Quantas vezes eu trabalhei assim, eu trabalhei desde a alfabetização até os jovens e adultos, né? Quantas vezes, trabalhando com o ensino médio, a gente ouve muitas das vezes das jovens que estão num momento de conflito muito grande, né, adolescente,
que ao mesmo tempo que elas se sentem empoderadas, dentro da cabecinha delas você conversa 10 minutos, são completamente perdidas, né? Não sabe o que vão escolher de repente para a vida profissional, né? Então, sofrendo uma vida amorosa, né? Porque tudo na adolescência é superdimensionado. Ou então aquelas que não acreditam que possam ser alguma coisa, aquelas que de repente ouvem palavras em casa, né, de que você não consegue, incapaz, você é burro, você não presta. É nesse momento que é engravido, nada. Exatamente. Aí não tem como. Muitas vezes a gente que é professor sabe primeiro que a família. Nossa. Porque é onde elas ficam apavoradas, acabam vindo mandar pra gente. Às vezes um problema que tem em casa. E o professor, muitas vezes, ele se torna amigo, aquele que ouve as confissões de muitos alunos. Eu já passei por várias experiências, assim, trabalhando com jovens, principalmente trabalhando com adultos, com mulheres casadas. Eu vi muitos relatos, eu percebia que aquela mulher não estava bem, né? A maioria das mulheres que estudam à noite são muitas casadas que voltam, né? Pelo menos no período que eu estava dando aula ainda. E agora também muitas adolescentes porque trabalham de dia, aí passou dos 16, 17 anos, elas vão para a noite. Então, às vezes, você percebe naquele comportamento que ela não está bem hoje, que ela não está legal, que ela não está... Aí você puxa uma conversa e você, de repente, ouve um desabafo. E aí é a oportunidade que você tem de estar bem e de ajudar aquela pessoa. Só que para você ajudar alguém, você tem que estar bem também. Né? Então, ser professor não é fácil. Porque você é um ser humano, também tem problemas. Saiu do âmbito de sala de aula. Exatamente. Você é um ser humano tendo empatia com outro ser humano. Então é difícil, né? Ser professor é uma profissão linda e altamente desafiadora. Se as pessoas olhassem e entendessem, né, o que é o professor, né, o trabalho do professor, ele não vai lá só despejar um monte de matéria, ele está ali com o seu filho todos os dias. E muitas das vezes ele tem fala de pai, tem fala de mãe, ele é conselheiro, ele corrige, ele chama atenção, ele dá um limite que às vezes a criança não tem um limite ali. Então, a gente que é, principalmente a gente que é mulher, tem muito essa coisa da maternidade, acaba levando isso para a sala de aula também. Então, assim, eu acho que eu gostaria muito que o professor fosse olhado com mais respeito, sabe? Com mais admiração pela sociedade, principalmente pelos nossos governantes. Porque quando a gente fala governantes, as pessoas falam assim, prefeito, não, gente, a gente é de cima para baixo. Né? Então tem que vir do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. É um conjunto. Porque o prefeito sozinho, ele não vai conseguir fazer. O governador sozinho não vai conseguir fazer. Então, é necessário que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal estejam alinhados para que a coisa aconteça, para que a coisa flua. E isso é muito difícil, por causa daquilo que eu falei com você desde lá do início. Por causa do pensamento de uma gestão, de um governo que é político e não um governo que é de Estado. Porque quando eu faço um governo que não é um governo de Estado, ele vai sofrendo rupturas. Os projetos que de repente estão funcionando, eles vão sendo cortados. Exatamente. As formações que estão sendo feitas vão sendo... Então, quando você pensa em política de Estado, em política educacional, então você olha para o todo. Então você pensa assim, deixa eu usar um exemplo, né, já que você já citou que eu fui secretária, e dar um exemplo da minha situação. Quando a gente assumiu, quando eu fui para a secretaria, meu marido falou comigo assim, você quer fazer o quê? Eu falei com ele, não, vou continuar trabalhando no polo, que é o que eu gosto de fazer. Mas se eu puder ajudar, eu vou ajudar na educação. Claro que eu só fui para a educação depois de um ano. Mas isso aí, quem vai ser secretário, quem vai ser secretário, quem vai ser secretário, aquele pensamento todo de quem seria secretário de educação. E ele, de certa forma, pega você. A gente vai conversar com o Marco Aurélio, que é um servidor público, que foi secretário do governo anterior, que era adversário ao nosso, né? Assim, direita e esquerda, que era o secretário do governo anterior. Eu não conhecia o Marco Aurélio, nunca tinha tido contato com o Marco Aurélio. E nós fomos, na transição de governo, nós fomos, né, conversar, o prefeito, o vice-prefeito e eu, fomos conversar com o Marco para ele passar as informações. Qual eram os projetos feitos? A princípio ele foi passar a informação, passar tudo que tinha da gestão. Eu vi nele um olhar tão técnico, tão responsável de uma pessoa que é da educação.
ele não foi nada político, ele foi educador. Que, beleza, obrigada, Marco. Primeiro contato que eu tive com ele, muito educado, muito serviu. Hoje, né, meu colega de trabalho no Estado também, que ele trabalha no CIEP de Itaocara, e hoje continua na educação em Itaocara. Então, o que aconteceu? Por que eu estou citando o Marco? Quando nós saímos, eu falei para o Manuel assim, Manuel, eu sugiro que o Marco seja secretário. E aí foi aquele choque. Ele falou assim, olha, se você está sugerindo, você é professora, eu só preciso ver, conversou com o vice-prefeito, o que você acha? Eu disse, por mim, a secretaria seria para ela ver alguém, né? Porque daria aquele impacto político, até, né, para ele que era do governo passado. Poxa, por que você foi escolhido, né, aquela coisa toda. E então, eu quis dizer por que ele tinha sido, e ele aceitou ficar exatamente porque ele pensou a mesma coisa que eu, porque somos educadores. Ele pensou, se a gente briga tanto por uma política de Estado, para que a gente critica tantos rompimentos, as faltas de continuação daquele trabalho que tinha sido começado, que ele resolveu aceitar. E eu da mesma forma. Porque em 4 anos, Aline, a gente pensa assim, 4 anos passa muito rápido, né? Então, não dá para você fazer, de repente, muita coisa que você gostaria de fazer. Quanta coisa eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter deixado todas as escolas reformadas, não dá tempo. Né? A gente faz um concurso, tem que colocar professor. Nós chamamos mais de 100 pessoas, foram convocadas mais de 100 profissionais para a educação. Monitor de ônibus, motorista, servente escolar, orientador pedagógico, professores. Então, assim, a gente chamou um número grande para investir na educação. Exatamente. Então, analisando daquela forma, eu pensei assim, gente, eu olhei, aí fui olhar os trabalhos que a Secretaria tinha começado a desenvolver, algumas coisas que eles tinham pensado em desenvolver, mas não tinha dado tempo de tirar do papel ainda. É lógico que quando eu entrei, o Marco ainda ficou 1 ano, né, acho que 1 ano, e depois ele continuou, e aí a gente foi trabalhar junto. Eu falei, Marco, você quer continuar secretário? Continuou. E ele, por problemas pessoais, né, motivos pessoais, quis sair. Falei, tudo bem, você sai, eu assumo a secretaria, mas você continua comigo. Ele disse, não, tudo bem, porque ele sabia de coisas que eu não sabia e eu podia fazer coisas que ele não conseguiu terminar. Exatamente. E aí o que a gente fez? Montamos a equipe, realinhamos quem funcionava onde com as mesmas pessoas que estavam ali, né? Não fiz grandes mudanças. Aliás, eu acho que eu nem fiz mudança grande na Secretaria de Educação, né? Os profissionais que estavam ali foram reaproveitados e o trabalho fluiu. É lógico que assim, vou dizer, com a minha marca, com a minha cara, né? Assim como hoje, a equipe, grande parte da equipe continua, mas com o novo secretário, com a cara do secretário, com a gestão dele, isso é natural. Né? Todo mundo que vai fazer alguma coisa imprime o seu carinho naquela obra. Mas é o trabalho de uma equipe. Então, eu vejo que quando você tem preocupação com a educação, você pensa, eu não posso ser egoísta de pensar assim, eu não quero ninguém, porque no governo passado era oposição. Eu agora quero eu com um time novo. Não tem que pensar assim. Eu não posso pensar em mim, botar o meu eu acima de toda coisa. Eu tenho que pensar assim, o que vai ser melhor para a educação? Vai ser melhor para o todo, a gente tentar continuar. Aquilo que eu olhar, não está legal, aí a gente muda. Mas por enquanto, a gente não pode fazer uma ruptura numa coisa que estava, algumas coisas funcionando, algumas coisas nós mudamos, outras coisas nós imprimimos a marca do governo e funcionou, tanto funcionou que o resultado do IDEB de 2019 foi 5º lugar. Então você vê que funcionou. Surpreendente, né, Fábio? Você podia ter sido egoísta, de repente falar dessa vaidade que muitas das pessoas têm. Não quero nada do passado. Olha a sua inteligência naquele momento. Mas espera aí, gente, tinham coisas que estavam no meio do caminho. Eu tenho a cabeça de educadora. Então vamos dar continuidade, o que é melhor para o todo, o que eu não vou terminar, o que dá para fazer, que foi legal, foi um projeto bacana, que dá para aproveitar. E isso eu trouxe, Aline. Aí que eu volto lá na minha infância, nos meus valores, na escola pública que eu estudei e nos profissionais que eu vi trabalhar. Eu via professores na escola que eu trabalhei, né, a Regina Célia era a diretora, eu vi os professores, eles eram colegas de trabalhos, que vestiam a camisa dele, e a gente sentia isso. Então essa impressão ficou em nós, ficou em mim. Eu até pouco tempo ainda brincava, né? A gente cantava todos os hinos, todos os dias.
Tinha o hino nacional, o hino do soldado, o hino da bandeira, o hino da escola. E até, cara, eu não vou falar a minha idade, né? Mas até pouco tempo, eu não sei se em todos eles, mas se eu tiver que cantar o hino da minha escola, do Engenho Central, de quando eu estudei há 30, 40 anos quase atrás, não, acho que 30 anos atrás, porque ensino médio eu fiz em outro lugar, eu sei cantar o hino todo da minha escola. Então, o hino do soldado, o hino da bandeira, o hino... Hoje, a gente pergunta qual é o hino do soldado, qual é o... Então, exatamente. Então, assim, essa impressão veio em mim, ficou em mim, e eu quis dar continuidade quando eu entrei para a secretaria. Porque eu acho assim, eu tenho que pensar na educação, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar nas crianças, eu tenho que pensar onde eu posso chegar. Então, assim, uma coisa eu te digo de certeza, eu gostaria de ter feito muito mais, né? Não deu tempo. Mas aquilo que eu pude, eu fiz. E fiz com amor. Com certeza, fiz com amor. Diferencial, você estava na nossa frente. O que você acha que hoje ainda falta dentro das escolas, que é assim, essencial, que a gente ainda não conseguiu trazer para dentro das escolas? Que é primordial, que ainda não teve na mão, ou já teve, a gente não consegue trazer, não está dentro das escolas. O que falta? Então, eu acho assim, eu já falei com você da questão da valorização da profissão dos professores, já falei da questão dos prédios públicos, da melhoria, que a gente tem que dar um ambiente minimamente adequado. Eu acho que é um sonho, mas não é impossível. Mesmo se um fizer um pouco, o outro que entrar fizer mais um pouco, o outro que entrar fizer mais um pouco, e for continuando, eu acho que a gente consegue manter. Né? Porque não pode deixar acabar e deixar de investir, né? Mas eu acho que hoje, para formação, para educação, né, integral do aluno, eu acho que o que falta é firmar essa parceria governo, né, escola, família. O governo está presente naquilo que é a obrigação dele, e a escola está presente naquilo que é o papel dela, e é a família está agarrada dentro da escola fazendo o papel dela. Eu acho que falta isso. Essa integração é essencial. Exatamente, é esse alinhamento. Eu acho que o dia que a escola, que a família tiver... Eu acho que a hora que a família estiver mesmo dentro da escola, eu acho que a coisa começa a fluir bem melhor. É um desafio, eu não estou dizendo que a família assim, não está dentro da escola porque os pais são irresponsáveis e não se preocupam com os alunos. É porque muitos pais, na verdade, na maioria das vezes, trabalham, não podem às vezes ir a uma reunião de pais. Né? Então a gente precisa descobrir um jeito de fazer essa integração, esse fortalecimento de vínculo família-escola. Né? A gente precisa arranjar um jeito de fortalecer esse vínculo. Todo mundo vai ter que se sacrificar um pouquinho, né? Para poder fazer acontecer. Porque todo mundo tem a sua vida ocupada. Então, de repente, eu vou perder assim, um dia à noite para a reunião do meu filho. Mas eu vou ganhar na qualidade da educação dele. Eu vou ganhar porque o meu filho, de repente, não vai perder o ano letivo lá na frente. Então, eu acho que só existem ganhos. Quando você investe tempo naquilo que é importante para você, quando você dá qualidade do seu tempo, quando você entende, coloca o que é prioridade. Então, é prioridade que eu participe mais ativamente da vida dos meus filhos. Então, vamos sacrificar um pouquinho. Eu estou cansada, trabalhei o dia inteiro, a professora também, mas ela está lá na reunião de pais. Então, eu também preciso estar. Eu preciso ouvir o que ela tem a dizer. Eu preciso dizer para a professora, olha, professora, meu filho está com essa dificuldade na escola, na minha casa está faltando alimento, na minha casa está faltando água, na minha casa está faltando dinheiro para pagar a luz, na minha casa... De repente, na minha casa houve algum problema, eu e meu marido não estamos bem, na minha casa alguém adoeceu, sabe? Então isso está afetando a vida dessa criança. O que você pode me ajudar com isso? Você pode... Exatamente. Porque a gente precisa, eu falo que a falta de comunicação, ela é um desastre em todas as situações. Falta de comunicação dentro de casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, no ambiente de trabalho. A comunicação mal feita e a falta de comunicação, elas geram problemas que de repente não precisavam existir, problemas gravíssimos, né?
Então, quando existe comunicação bem feita, comunicação de qualidade, e existe esse fortalecimento desse vínculo dessa comunicação, eu acho que muitos problemas poderiam ser evitados. Uma comunicação respeitosa, uma comunicação clara, porque a grande dificuldade, por exemplo, o WhatsApp hoje não tem comunicação clara. Eu vou passar um WhatsApp para você, de repente eu estou num momento, você está em outro, de repente emocionalmente você não está bem. Eu vou mandar uma mensagem para você, de repente mais, eu não quero escrever muita coisa, eu vou sintetizar o assunto, você vai achar que eu fui seca, que eu fui grossa, que eu fui... Então a gente precisa ter muito cuidado com a comunicação na rede social, que hoje está tão agressiva, tão violenta, tanta facilidade de ofender o outro, né? A gente precisa, a gente precisa ter entendimento de que liberdade de expressão tem que ter responsabilidade, né? O fato de existir liberdade de expressão não significa que eu tenho que te ofender, né? Que eu tenho que sair por aí falando o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, porque não é assim. Palavra feia, palavra machuca, palavra destrói, palavra mancha a imagem de uma pessoa, né? Que de repente, porque se eu falo mal de você para alguém que não te conhece, aquela pessoa já vai ficar assim. Aí de repente aquela pessoa fala assim, não, a Aline é assim, mas ela nem te conhece. Então a gente precisa ter muito cuidado com a comunicação. E na educação, a comunicação entre pais, né, professores, diretores, secretários de educação, orientação, ele é de extrema importância que aconteça de forma efetiva, clara, né, direta, respeitosa. E para isso não dá para ser de WhatsApp, não dá para ser de bilhetinho, sabe? Não tem como a gente, por exemplo, muita coisa que a gente precisa alinhar, você pode me fazer um convite, você me fez um convite para estar aqui pelo WhatsApp, mas a gente precisou conversar para alinhar a nossa conversa aqui. Então eu acho que falta isso, eu acho que falta mais essa, sabe, essa parceria. Nem a antiquada do bilhetinho, se lembrou, que também era frio, e nem a modernidade. O bilhetinho é para mandar assim, pai, mãe, estou precisando conversar com você sobre o seu filho. Que de repente não é para falar mal da criança, é para dizer assim, está acontecendo alguma coisa com o seu filho, eu estou notando o comportamento dele diferente, está acontecendo alguma coisa? Então, amanhã está acontecendo, então vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar essa criança. Cuidado, né? Então eu acho que hoje na educação, assim, o que falta mesmo chegar é essa parceria, cada um fazer a sua parte e todo mundo convergir para o mesmo lugar. Sensacional. Nós vamos fazer um bate-bola agora. Sim. Eu vou te falar algumas palavrinhas e você vai me dizer um fato, ou simplesmente uma palavra que você lembra. Tá. Amor. Ai, amor. Amor é tão difícil porque eu falo que eu sou sustentada pelo amor de Deus que me fez renascer. Mas eu sou muito amada e amo muito. Então, amor, família. Porque eu recebi muito amor na minha casa. Minha casa é simples, meus pais são simples, né? São simples que eu digo assim, né? Mas eu recebi muito amor dos meus pais, dos meus irmãos. Hoje eu sou muito amada pelos meus filhos, eu amo muito no meu relacionamento com meu marido. Então, amor para mim hoje é família. Porque eu tive uma família que sempre gerou muito amor em todas as situações que eu vivi. Maravilhoso. Decepção. Decepção? Decepção, engraçado. Não me veio assim... Nada de imediato. Nada, eu acho assim, que eu... de repente comigo, com alguma situação... Pode ser. Sei, de repente... A decepção, engraçado, Aline. A palavra decepção me deixou numa saia justa. Porque agora, eu parando para pensar, eu não tenho, assim, nada que tenha me decepcionado, que tenha feito grandes estragos na minha vida, que agora eu me lembro nesse momento. Entendi. Né, assim, a gente tem decepções, mas nada que eu não consigo, agora, de imediato, me lembrar de alguma coisa que eu tenha me decepcionado e que me fez parar. Perfeito. Né? Um caso de sucesso. Um caso de sucesso? Eu acho que um bate-bola difícil. Se eu tivesse pensado assim,
resposta na ponta da língua. Eu não vou falar de mim porque vai parecer ser pretensioso, né? Mas assim, de sucesso não digo, agora de superação daquilo que eu consegui vencer, existem milhares de pessoas que eu poderia citar. Mas assim, diante de tudo que eu venci dentro de mim, eu me considero um caso de sucesso. Perfeito. Futuro. O futuro a Deus pertence, mas eu hoje, sim, ninguém pode viver sem um planejamento futuro. Né? Mas eu, diante de tudo que a gente viveu agora nessa pandemia, né, de tudo que eu vivenciei, 11 dias lá enclausurado naquele quartinho, sem saber se eu ia sair ou não, né, eu não tenho pensado assim, eu tenho pensado no futuro, mas eu tenho me preocupado muito mais em construir hoje. Eu aprendi muito a viver o presente. A construção do futuro é viver hoje. O meu presente. Então, no futuro eu quero ver meus filhos lá com a vida deles resolvida, eles já estão, meus filhos já estão, né, o segundo caminhando aí para o casamento. Então, eu quero, assim, no futuro, quero continuar no meu sítio, cuidando dos meus cachorros, das minhas plantas, dos meus netos. Quero poder somar e contribuir, colaborar na sociedade onde eu vivo, na comunidade onde eu vivo, seja ela de igreja, seja ela, né, na escola, seja ela no social mesmo. Eu não quero deixar de ser uma pessoa que influencie alguém para o bem, né, influencie alguém para querer ser melhor, né. Eu quero ser alguém que some na vida de alguém. Então, para o futuro eu quero continuar me superando, evoluindo, né? Mas não quero perder a minha essência. Eu quero ter um futuro vivendo o que eu gosto hoje, da simplicidade do meu dia a dia. Eu gosto das coisas simples do dia a dia, de ir lá tratar dos meus peixes, né? De dar banho nos meus cachorros, de colocar a mão no chão para mexer com as minhas plantas. E gosto de estar aqui falando com você, e gosto de fazer reunião com o meu grupo de casais, e gosto de fazer as minhas formações na educação. Então, no futuro eu acho que eu quero continuar sendo a pessoa que eu sou hoje, porém, que eu seja melhor ainda do que eu sou hoje. Obrigada. Quando eu falo para você, Fábia, que estava na ponta da minha língua, caso de sucesso, Fábia Campani. Obrigada. Assim, hoje a gente vai encerrar, infelizmente, eu acho que a gente varava a madrugada. Nossa, aqui hoje, que a gente tem a papo. Tem. Depois que a gente ligar, a gente continua. Mas eu vou falar pra você que, assim, que prazer te conhecer, Fábia. Que mulher incrível, que mulher guerreira, que história linda, que simplicidade que você traz. Que a sua alegria ensinar uma senhora a ler e escrever, é superar e resgatar até um professor no momento de pandemia, é lavar os seus cachorros, é botar a mão na massa. É fazer a comida da minha família, fazer a comida da sua família. Olha só. Pôr a mesa. Eu gosto dessa simplicidade do dia a dia, mas eu gosto de olhar para mim e sentir, eu sou uma mulher, eu sou dona de casa, eu gosto de ser dona de casa, mas eu também gosto de ser professora, eu também gosto de ser uma mulher que faz alguma coisa para contribuir para a sociedade ser melhor. Você fez um resumo perfeito do que é uma mulher com força, para a gente não usar o termo empoderado, uma mulher com força na sociedade hoje. E assim, que prazer. Foi incrível conversar com você. Obrigada. Você é uma mulher brilhante, adorei te conhecer, como você agregou. Quantas pessoas hoje estão assistindo a gente, Fábia, e de repente eu não tive tempo de ensinar a dever para o meu filho, foi difícil passar de repente pela educação, eu consegui só estudar. Depois, posterior a uma vida inteira, eu comecei lá numa fazenda, eu achei que um dia eu não teria futuro, e quando escuto a sua história, que é inspiradora, uma simplicidade, um amor, você fala da educação com amor, que faz a gente se apaixonar, tá? Porque hoje eu quero dizer assim, para uma mulher que hoje pensa que já é tarde para ela começar a vida, eu fui fazer minha faculdade, eu tinha quase 30 anos. Né? E em 10 anos de faculdade eu fiz meus concursos, eu passei, eu fiz pós-graduação, fiz 3 pós-graduações, eu aprendi a dirigir, eu tirei carteira de motorista, né? Me tornei uma mulher independente, porque eu não gosto nem dessa questão de mulher independente, porque eu acho que a pessoa que é independente ela é sozinha, e eu não gosto de ser sozinha, eu gosto de sentir que eu contribuo com a vida de alguém, eu contribuo dentro da minha casa, né, com as tarefas de casa e levar o dinheiro para casa, mas ao mesmo tempo eu tenho alguém que contribui e colabora comigo.
Então eu não gosto dessa palavra assim, eu sou independente. Não, eu não sou independente. Eu tenho meu lugar, né? Mas ao mesmo tempo eu sou ligada às pessoas que eu amo e eu quero que essas pessoas sejam ligadas a mim. Então eu não quero. Tarde, né? Não, que nunca é tarde. Se ela tem 30 anos, nunca é tarde para ela estudar, para ela fazer a faculdade dela. Se ela quer trabalhar, que ela trabalhe. Ela não vai deixar de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa por trabalhar fora. Eu não tenho vocação para ser dona de casa. Então você vai ser na sociedade aquela pessoa que você pode ser da melhor forma possível. Porque cada um tem uma vocação. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando que a outra pessoa tem que ser igual a mim. Estou falando da minha vida e o que me faz feliz. Mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que nunca é tarde para você buscar para se sentir completa. Porque eu hoje me sinto completa, profissionalmente, como mãe, como esposa, como amiga, onde eu trabalho, onde eu participo, né, na igreja onde eu participo. Então hoje vamos dizer assim, no círculo da minha vida, todos os itens estão equilibrados. Exatamente. Eu tenho, graças a Deus, eu consegui, né, equilibrar tudo aquilo que eu achava que era importante para a minha vida. Então eu acho assim, se você é mulher, hoje sente que falta alguma coisa dentro de você, descubra nesse círculo da sua vida qual é o item. E nunca é tarde para você correr atrás dele e desenvolver isso dentro de você. Porque força nós temos para isso. Com certeza. Lindo, lindo, lindo. Hoje nós tivemos aqui no Compartilhando Histórias com a professora Fábia Campani. Gente, que orgulho. E olha, ela é linda pessoalmente, olha, mais bonito do que vocês estão vendo aí na câmera. Grandiosíssima, inteligente, educadora por natureza, um amor que é muito difícil hoje em dia. E faz com muita naturalidade, faz com carinho, demonstra isso na sociedade. E está aqui do lado da gente, eu tenho certeza que cada um de vocês hoje conseguiu se emocionar um pouquinho. A história hoje da Fábia contribuiu para cada um, trouxe um pouquinho de afável, de carinho. E hoje nós vamos terminar o Compartilhando Histórias com a Aline Salles, que foi uma gracinha, um sucesso, uma coisa linda. E hoje a gente deixa vocês com a professora Fábia Campani. Segue a gente nas redes sociais, TV Aldeia.